Olá, gente, bom dia. Começando aqui o nosso webinar. Bem-vindos. Dá uns minutinhos aí que o pessoal está entrando. Daí a gente já começa a nos apresentar. Vão dando as saudações aqui pelo chat, fiquem à vontade. Bastante gente de todo o Brasil aí, né? Muito legal. Todos bem-vindos. Bom, gente, então espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos ao nosso webinar que vai falar sobre o assédio nas organizações e o novo desafio das áreas de saúde e segurança no trabalho. O painel é organizado pelo Ouvidor Digital. O Ouvidor Digital alia as melhores práticas de governança e tecnologia para fortalecer a cultura ética nas organizações, através de soluções completas e inovadoras para canal de denúncias. O Ouvidor Digital está presente em mais de 700 empresas, em mais de 14 países e possui escritórios no Brasil e em Portugal. Esse evento acontece também em parceria com a Grant Thornton Brasil. A Grant Thornton é uma das maiores empresas globais de auditoria, consultoria e tributos. Estão em mais de 140 países e conta com mais de 62 mil colaboradores. E também com o Grupo Ocupacional. O Grupo Ocupacional atua desde 1990 nas áreas de medicina e engenharia de segurança do trabalho. Conta com uma equipe técnica capacitada para prestar os melhores serviços especializados com assessoria jurídica, consultorias, perícias técnicas, assistência médica e treinamentos. Sobre enviar perguntas aos palestrantes, fiquem à vontade, utilizando o chat aí do YouTube. Vocês podem enviar as dúvidas, questionamentos, comentários, fiquem bem à vontade. E que a gente vai tentar responder, né, dentro do painel, à medida do que for possível, dentro do tempo que a gente tem disponível. Caso não seja possível responder essas perguntas, a gente fica à disposição, né, todos os painelistas aí ficam à disposição para respondê-las via LinkedIn, para procurá-los via LinkedIn, e daí a gente conseguir atender a necessidade de vocês. Tá certo? Bom, gente, eu sou o Rodrigo Giraldi, trabalho no Ouvidor Digital, estou aqui como mestre de cerimônias aí desse nosso evento, né? E aqui agora a gente pode dar início apresentando os nossos painelistas, tá? Bom, vou compartilhar aqui a apresentação também. Vou começar aqui apresentando, então, o Paulo Acorrone, CEO do Ouvidor Digital. O Paulo é engenheiro especialista em gerenciamento de projetos, com certificações em ouvidoria, implementação da ISO 37001, investigação corporativa. Tem mais de 10 anos de experiência em gestão, governança, compliance e riscos, e é professor de gestão de riscos e compliance. Paulo, bem-vindo, obrigado. Fique à vontade para dar um alô aí para o pessoal. Obrigado, Geraldo. Bom dia a todos, bom dia a todas. Mais um evento muito legal, né? Nosso, com grandes parcerias para a gente poder levar um assunto tão atual, né? E estou muito feliz de ver aqui amigos, ver parceiros de negócio, ver clientes, pessoas novas. Tenho certeza que vai ser mais um evento muito produtivo aí para todo mundo. Legal, Paulo, com certeza. E apresento também aqui Alberto Procópio, sócio trabalhista e previdenciário na Grant Thornton. Alberto é sócio responsável pelas práticas de auditoria e consultoria nas áreas trabalhistas e previdenciárias da Grant Thornton, formado em Direito pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul e Gestão de Recursos Humanos pela Universidade Unopar. Possui mais de 22 anos de experiência profissional em renomado escritório de advocacia e em empresa de auditoria, inclusive as Big Four. Bem-vindo, Alberto. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Bernardo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e, em nome da Grant Thornton, eu agradeço o convite. Acho que o tema é muito importante, né? A gente tem um dinamismo grande nas alterações e inovações de legislação trabalhista, previdenciária, de saúde e segurança do trabalho. Espero contribuir com vocês aqui.
E agradeço também, principalmente, a todos os inscritos e participantes, né? A gente tem uma diversidade de público, de localidades, eu acho que vai ser uma hora e pouquinho, bem interessante para a gente se atualizar e trocar algumas figurinhas sobre o assunto. Legal, muito bom. Bem-vindo, obrigado. Bom, e também agora apresentando o nosso facilitador desse nosso evento, que é o Bernardo Junqueira, engenheiro de segurança no grupo ocupacional. O Bernardo é engenheiro civil pela Universidade FUMEC, pós-graduado em engenharia de segurança e também em engenharia ocupacional. Atua na empresa ocupacional como higienista ocupacional e coordenador de engenharia de segurança. É membro associado da Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais e da American Industrial Hygiene Association. Bernardo, muito obrigado pela sua presença. Fique à vontade. Bom dia, pessoal. É uma honra estar com pessoas tão renomadas aí no assunto, né? Eu acho que é um assunto que está na boca do povo e hoje a gente vai tornar esse bate-papo bastante esclarecedor aí para todas as empresas, as pessoas que ainda têm dúvida nessa pauta que é a questão da assédio, né? Então, vamos lá, pessoal. Legal, Bernardo. Muito obrigado também pela sua presença. E é isso então, gente. Agora eu passo a bola para o Bernardo, que vai ser o facilitador, vai coordenar as perguntas aí junto aos demais panelistas. E a ideia aqui é a gente ter um bate-papo bem informal, né, bem fácil, bem acessível, para que todo mundo consiga ter um entendimento, um melhor entendimento sobre esse tema que é tão importante aí para as nossas empresas, para a gente estar adequado, proteger as organizações em relação às normas trabalhistas, às exigências trabalhistas, mas também em relação à criação de um bom clima organizacional dentro das organizações, né? Então, Bernardo, fica à vontade, o evento é seu. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Então, pessoal, eu acho que para a gente iniciar o nosso painel hoje, eu acho de suma importância a primeira pergunta para a gente nivelar um pouco o conhecimento em relação ao tema, né? Então, eu vou perguntar para o Paulo do que se trata a nova lei 14.457, que foi publicada em 2022 e que criou o programa Emprega Mais Mulheres e alterou algumas responsabilidades da CIPA. Legal, maravilha. Obrigado, Bernardo. Pessoal, então, eu vou tentar, naturalmente, eu preciso trazer um pouco de contexto legal, né, da legislação, mas eu vou tentar também sempre puxar para a prática, né, para o que muda no nosso dia a dia, né. Então, de forma objetiva, né, essa lei, então, a 14.457, ali, de setembro de 2022, ela instituiu, né, então, criou o programa Emprega Mais Mulheres, e ela fala de uma série de alterações no que diz respeito à CLT, né? Então, o principal objetivo é fomentar e garantir cada vez mais o acesso e a manutenção, né, das mulheres no ambiente de trabalho e também toda a questão de segurança psicológica, de segurança no que diz respeito ao combate ao assédio, tá? Então, em relação a essas alterações de CLT, pessoal, é claro, eu não vou me ater, né, a 100% dos requisitos que são estabelecidos ali, a gente não está fazendo uma live, um evento de direito, né, não é esse o nosso objetivo fundamental, mas a gente fala de questões de apoio à parentalidade, a gente fala de questões de qualificação das mulheres, né, em áreas estratégicas para a ascensão profissional, então esse fomento a estudo e qualificação profissional das mulheres, o apoio, pessoal, ao retorno ao trabalho, né, das mulheres após o término de licença maternidade, né, licença maternidade a gente está falando aí por lei 4 meses, né, de licença, normalmente algumas empresas aí procedem com 6 meses de licença maternidade, então muito importante, né, que a gente tenha essa atenção, né, e esse cuidado ali, esse carinho no retorno após o término da licença maternidade. A lei, ela também fala de estímulo ao microcrédito para mulheres, né? Então, vocês podem perceber, como eu comentei aqui, a gente está falando
de manutenção, a gente está falando de acesso ao mercado de trabalho, manutenção, ascensão no próprio mercado de trabalho e também toda essa atenção, né, maior no que diz respeito à parentalidade, tá? E um ponto fundamental, pessoal, que a legislação fala é em relação, e aí é onde tem um impacto mais significativo no que diz respeito à CIPA, que é a prevenção e combate ao assédio sexual e outras formas de violência no âmbito do trabalho. Pessoal, quando a gente fala de outras formas de violência, a gente está falando de assédio moral, a gente está falando de discriminação, a gente está falando tanto de violência psicológica quanto também de violência física, tá? Então, é uma atenção muito maior que vem sendo dado agora para esse assunto, né? E aí, uma segunda parte da pergunta ali que o Bernardo trouxe é em relação ao que altera, né, nas responsabilidades da CIPA, né? E de forma bem objetiva, pessoal, a CIPA, né, então a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, né, o que era até então, agora ela tem uma nova atribuição que é também a prevenção de assédio, né? Então ela é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, né? E que a partir de agora é escopo da CIPA, né? Ela deve então adotar algumas medidas no que diz respeito à prevenção, ao combate ao assédio e às outras formas, né, de violência contra as mulheres no ambiente do trabalho, tá? E aí, como eu prometi, eu vou trazer o que fala a legislação e depois eu trago de forma prática o que a gente entende, né, como essas medidas, essas novas medidas aí a serem adotadas, né? Então, basicamente, pessoal, são 4 incisos, né, que falam ali da inclusão de regras de conduta e respeito do assédio sexual e de outras formas de violência nas normas internas, com ampla divulgação do seu conteúdo a empregados e empregadas. Pessoal, quando a gente fala de regras de conduta, de forma bem objetiva, a gente está falando de código de conduta e outras políticas, né? Seja uma política de combate ao assédio, seja uma política de combate à discriminação, enfim, é muito importante que isso esteja escrito, né, em algum lugar, tá? Mas, além disso, fixação de procedimentos, né, para o recebimento e acompanhamento das denúncias, para apuração dos fatos, aplicação de medidas disciplinares, naturalmente, né, esses procedimentos que garantam o anonimato do denunciante. Aqui, o que a legislação está falando, de forma bem simples, é a implementação de ferramentas de canal de denúncias que garantam o anonimato da pessoa que estiver fazendo esse relato, tá? Mas, além disso, a aplicação de medidas disciplinares, procedimentos, né, claros em relação à apuração de todos esses relatos, né? Ou seja, não adianta implementar a ferramenta do canal de denúncias, primeiro que não garanta o anonimato, né? Definitivamente isso aí está em desconformidade com a legislação, mas também não adianta implementar a boa ferramenta do canal de denúncias, receber um relato de assédio e não fazer nada com aquela informação, né? Então, o que a legislação fala é que você deve ter, então, o procedimento para o recebimento, mas depois disso também o procedimento para apuração e tratamento e os procedimentos para aplicação de medidas disciplinares, tá? E aí, pessoal, a gente está falando, então, também de realização de, no mínimo, a cada 12 meses, de ação de capacitação, orientação, sensibilização dos empregados e empregadas, né, independente do seu nível hierárquico. E aqui, ainda de forma objetiva, o que a gente está falando é de comunicação, treinamento e conscientização, né? Por quê? É importante que a gente consiga detectar os eventos de desvio de conduta, né, de assédio sexual, enfim, mas também que a gente consiga prevenir que esses eventos aconteçam, né? E a prevenção, pessoal, ela parte muito de treinamento e capacitação, né? Por mais absurdo que possa parecer, algumas pessoas acabam cometendo algum tipo de assédio, seja ele sexual ou moral, por desconhecimento do que efetivamente é, né, esse tipo de conduta. Então, é muito importante que a gente preveja capacitação, treinamento, comunicação, conscientização
e esse arcabouço todo que eu comentei, né? Então, um código de conduta, políticas, treinamentos, canal de denúncias, procedimento de apuração, aplicação de medida disciplinar, essas são novas atribuições, né? Então, isso deve estar dentro, então, das práticas, né, da CIPA a partir da implementação dessa legislação, né? Que, só lembrando, ela foi promulgada ali em setembro do ano passado e entrou em vigência agora em março, né? No final de março desse ano, tá? Uma respostinha um pouco mais densa, né, Bernardo? Mas eu acho que para alinhar aí conhecimento de todo mundo é importante levar isso de forma bem detalhada, tá? Eu acho que mais claro que isso, impossível, né? E partindo do gancho, né, desses pontos que você trouxe, eu tenho observado muitas dúvidas em relação ao que de fato passa a ser responsabilidade da CIPA. Então, a gente recebe vários questionamentos no nosso dia a dia, se a gestão do canal de denúncia será feita pela CIPA, ou a CIPA apenas é um fomentador do tema, como prevenção do assédio no ambiente corporativo. Você poderia esclarecer um pouco mais para a gente? Legal, maravilha. Pessoal, basicamente, né, essa legislação ela fala muito o que deve ser feito, né, mas em alguns momentos ela não entra no detalhe de como deve ser feito, né? Então, é tudo uma questão de interpretação e uma questão de organização, ajuste dentro da própria estrutura da empresa, né? E assim, e essa resposta, de certa forma, ela é uma resposta meio ingrata. Por quê? Porque sim, né? Essa estrutura depende do porte da empresa, depende da estrutura de gestão e governança da empresa, depende se a sua empresa já tem uma CIPA estabelecida, depende se a sua empresa ela tem uma área de integridade e compliance já pré-estabelecida, né? Então, isso acaba dependendo muito desse nível, né, de maturidade de cada uma das empresas. Mas é claro que eu vou tentar trazer aqui o que a gente tem observado, né, de mercado. Então, ali dentro de um Pareto, né, o que a gente entende que 80% das empresas estejam executando, né? Porque o que a legislação fala, então, é da inclusão desses temas de prevenção de combate a assédio sexual e outras formas de violência nas atividades e nas práticas da CIPA, né? E aí, pessoal, quando a gente fala, então, de gestão de canal de denúncias, quando a gente fala de aplicação de procedimentos, né, de apuração e tratamento, de aplicação de medidas disciplinares, enfim, a gente está tratando de assuntos sensíveis e que naturalmente demandam um nível de treinamento e capacitação técnica mesmo, né, específicos, né? E aí, quando você traz, Bernardo, que a gestão do canal de denúncias, então, tem que ser feito pela CIPA, né? No meu entendimento, não, tá? No meu entendimento, a equipe que faz a gestão do canal de denúncias, a equipe que faz a gestão do código de conduta, do programa de integridade e compliance, por mais simples que ele seja, tá? Que ele seja só um código de conduta, um canal de denúncias políticas, enfim, ela deve se manter fazendo esse assunto, ela deve se manter conduzindo as atividades relacionadas a essa nova legislação da forma que ela sempre trouxe, né? Além disso, o que atribui essa nova responsabilidade da CIPA é justamente que esse assunto ele permeie dentro do ambiente da CIPA, né? Ou seja, o que a gente observa normalmente? A gente observa que, então, a área de integridade e compliance ela continua conduzindo as atividades normais que sempre conduziram, e quando tem uma denúncia relacionada ao assunto de assédio sexual ou outras formas de violência contra a mulher, a CIPA ela é envolvida dentro desse processo de apuração e tratamento, né? E depois da aplicação de medida disciplinar. E aí, um ponto de muito protagonismo que a gente tem observado na estrutura da CIPA é justamente a questão de treinamento e capacitação, né? Vocês sabem muito melhor
que a CIPA, a estrutura da CIPA, ela tem uma capilaridade, né, muito grande dentro da organização, e naturalmente ela é um aliado, né, muito forte, então, na disseminação, na pulverização de boas práticas, né? E aí esse papel, né, esse pilar então de protagonista, esse papel de protagonista ali na divulgação, no treinamento, na capacitação, né? A legislação fala de ao mínimo um treinamento a cada 12 meses, né? Mas tenho certeza absoluta que a capilaridade da CIPA e a periodicidade, né, das atividades da CIPA permitem um nível de treinamento muito maior, né? Mas, então, de forma objetiva, pessoal, isso, no meu entendimento, isso não se torna uma atribuição exclusivamente da CIPA, tá? Eu acho que é muito mais um trabalho em conjunto, né? Então, uma simbiose ali entre o trabalho que já é realizado por uma outra área dentro da empresa, quando a gente fala do programa de integridade, em associação à CIPA, né? Então, essas duas entidades ali se ajudando, né? E se apoiando dentro dessa nova realidade, tá? A gente diz que a CIPA ela é o porta-voz dos empregados junto ao empregador. Então, igual você disse, né, a política de combate ao assédio dentro do ambiente corporativo traz a CIPA para perto de si para poder ser um fomentador do tema e ser o porta-voz a voz do empregado junto ao empregador. E até aproveitando essa questão da CIPA, né? Hoje a gente sabe que a realidade do Brasil, muitas empresas, mesmo enquadradas para ter a CIPA, não a fazem. E aí eu quero trazer o Alberto para a conversa, né? Aproveitando que promulgada a Lei 14.457 em setembro de 2022, ela tinha um prazo de entrada de vigência de 180 dias para as empresas se adequarem. O que vai acontecer agora com essas empresas que não se adequarem? Quem que vai fiscalizar essas empresas? Quais são os riscos que as empresas correm de não atenderem ao disposto normativo? Obrigado, Bernardo, pela pergunta. Eu acho que é uma questão que tem aqui várias ramificações, né? De fato, a lei ela foi publicada em setembro de 22, com vigência a partir da data de publicação, né? O prazo de 180 dias ele está especificamente ligado às medidas de prevenção e de combate ao assédio sexual e das outras formas de violência no âmbito do trabalho, né? E o que nós temos visto na prática é que, de fato, muitas empresas ainda não se adequaram a essas situações, seja em relação à CIPA ou outras questões da legislação. E o grande receio é que aconteça com esta lei o mesmo que já acontece com uma série de outras normas trabalhistas, né? Ou seja, elas existem, eventualmente não são cumpridas e não há uma ação efetiva das autoridades fiscalizadoras, né? O Paulo colocou muito bem no início da sua fala que a lei ela trata dessa questão da CIPA, mas traz uma série de outros aspectos trabalhistas, né? E esses aspectos, eles já faziam parte do ordenamento jurídico trabalhista, previdenciário e até fiscal. Por exemplo, a lei trata de aspectos de reembolso creche, horário flexível, teletrabalho, regime de tempo parcial, banco de horas, jornada de 12 horas de trabalho por 36 de intervalo, suspensão do contrato para fins de qualificação. Tudo isso já estava presente no ordenamento jurídico. E aí, infere-se que a intenção do legislador foi compilar todas essas informações em uma única legislação, de modo até influenciar os empregadores a cumprirem com essas questões, né, voltadas também, e talvez principalmente, aos aspectos sociais, né? E aí, a gente tem um fato interessante na legislação, que é o seguinte: quando se comenta desses itens mais trabalhistas, o texto da lei traz que os empregadores devem priorizar as empregadas e empregados com filhos, né? Então, poxa, como é que eu evidencio? Acho que algumas questões começam a aparecer, né? Como é que eu comprovo que foi dada essa prioridade,
né? Será que existe a necessidade das empresas criarem novos controles internos e ter evidências para demonstrar a concessão dessa prioridade para a fiscalização? Quais documentos podem ser utilizados para essas evidências? Então, é uma situação nova, que traz pensamentos diferentes e precisam ser contemporâneos, levando em consideração não só o cumprimento da lei, mas também um trabalho mais decente e seguro para todas as pessoas, com foco principal em função da legislação para as mulheres. Né? Acho que esse é o primeiro ponto aqui inicial. Quando a gente fala de fiscalização, quem é que fiscaliza? Eu acho que esse assunto ele é peculiar, né? Então, a lei traz diversos assuntos tratados, e a gente não pode dizer que são só as autoridades trabalhistas que seriam responsáveis por essa fiscalização, né? O Ministério do Trabalho, o Ministério Público. No meu entendimento, inclusive a Receita Federal pode ser atuante em relação a alguns aspectos da lei, como, por exemplo, aos requisitos do auxílio creche não integrar a remuneração, não sofrer a incidência dos encargos trabalhistas previdenciários, de INSS, Fundo de Garantia, porque a lei traz ali, e a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Sempre tem no texto um desde que. Então, o auxílio creche fala desde que comprovadas as despesas, limitação da idade dos filhos. Então, assim, tem diversas autoridades que podem fiscalizar o cumprimento da legislação. E, além disso, acho que é importante mencionar que pode existir uma fiscalização indireta sobre os assuntos. Por exemplo, tomadores de serviços que cada vez mais querem conhecer o ambiente trabalhista e social dos seus prestadores também podem, periodicamente, fazer essas análises, né? Nós somos envolvidos aqui na Grant Thornton em diversos trabalhos de gestão de terceirizados que as empresas já estão caminhando também, ao invés de olhar só a documentação fiscal, trabalhista, olhar para essa parte de direitos humanos e aspectos sociais, né? Então, se a gente pudesse sintetizar essa resposta de quem fiscaliza, acho que a gente pode mencionar que a fiscalização é de responsabilidade de toda a sociedade, né? Inclusive, o programa Emprega Mais Mulheres, ele deveria ser implementado de início, talvez, dentro das nossas casas. Não só com os incentivos para as mulheres, né, para com as mulheres, mas principalmente já iniciando nas divisões de tarefas e possibilitando que as mulheres se dediquem cada vez mais à atividade profissional, né? E aí, se eu não perdi aqui nada da sua pergunta, falando um pouco dos riscos, né? Os riscos, eles são diversos. Então, se a gente pudesse separar aqui, obviamente, quando a gente fala de lei, é possível ter a existência de riscos financeiros com implicações fiscais, trabalhistas, ou seja, multas administrativas por infração a dispositivo de lei. A gente tem aqui a possibilidade de reclamações trabalhistas falando de, talvez, equiparação salarial. A gente tem riscos voltados para obrigações de fazer e não fazer, até por, eventualmente, termos de ajustamento de conduta, ou até ação civil pública, né, com essas mesmas obrigações e eventualmente, indenizações por dano moral coletivo. A gente pode ter riscos de imagem, quando a gente fala um assunto muito comum hoje em dia nos debates, são os aspectos de ESG, né, e essa legislação ela está voltada muito para os aspectos sociais do ESG. Então, a empresa que não está adequada a essas situações, ela tem sim um risco de imagem. A gente pode comentar também, eventualmente, sobre riscos de mercado. E o que eu quero dizer com riscos de mercado, né? Na celebração de novos contratos por prestadores de serviço, ou até rescisões de contratos atualmente existentes, no sentido que eu já comentei, de que as empresas tomadoras elas passaram a fiscalizar, ou até, usando um termo mais brando, vigiar os seus prestadores em relação a aspectos de direitos humanos. A gente foi envolvido numa discussão recente aqui sobre uma empresa que ia avaliar eventualmente trabalho escravo, trabalho infantil, e incluíram nessas análises dos seus prestadores aspectos de saúde e segurança, e também a prevenção e combate ao assédio sexual e até saúde mental, né? E nesses riscos de mercado, obviamente, também a gente tem os aspectos de investimentos, né? As due diligence, nos casos de fusões e aquisições, elas passaram já a envolver também essas análises. Então, existe aqui um conglomerado de riscos, né? Então, isso demonstra a importância do assunto. Então, acho que precisa ser tratado com cautela e com toda a governança dentro das empresas, né? Para se evitar e mitigar esses riscos cada vez mais. É sobre a obrigatoriedade
a adequação das medidas previstas na lei. Então, essa lei se aplica a quem? Quem é obrigado a se adequar? Somente as empresas que se enquadram para se ter uma CIPA, empresas com mais de 80 funcionários. Contem para a gente qual que é realmente essa aplicabilidade da lei, tanto nas empresas de grande porte, quanto nas pequenas e médias empresas também. De fato, essa é uma dúvida que a gente vê bastante discussão, né, nesse sentido. Acho que a gente precisa separar aqui alguns aspectos. Então, de uma forma macro, a lei envolve, como eu disse, né, não apenas todos os empregadores, mas toda a sociedade, né? Todos os empregadores no sentido dos aspectos trabalhistas que podem ser priorizados de acordo com cada especificidade. O Paulo comentou no início, né, que a lei trata do apoio à parentalidade na primeira infância, e também por meio de flexibilização do regime do trabalho, qualificação das mulheres, apoio ao retorno após a licença maternidade, reconhecimento de boas práticas na promoção da empregabilidade. Então, isso envolve todos os empregadores. Especificamente no que se refere à prevenção e combate ao assédio, que é o nosso tema aqui em destaque hoje, a lei menciona a obrigatoriedade para as empresas com Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, né? A gente sabe que a obrigatoriedade de ter a comissão depende do grau de risco e da quantidade de empregados no estabelecimento, não é isso? Então, de acordo com a norma regulamentadora número 5, né, que trata da CIPA, a obrigatoriedade ela tem desde empresas com 20 empregados para grupos de riscos mais elevados, né? Mas o Bernardo já também tinha comentado isso na sua fala. Empresas que são obrigadas a terem a CIPA, mas não têm a constituição formal, elas já estão incorrendo em um risco já com possível penalidades em função da não constituição, não é isso? E aí, em que pese o texto da lei, né, uma interpretação literária a trazer esse conceito de que essa parte da prevenção ao assédio sexual estaria ligada também à necessidade de ter a CIPA, o assunto é de grande importância. Então, mesmo as empresas sem obrigatoriedade de ter a comissão instalada, deveriam olhar para esses itens, haja vista a grande responsabilidade social inerente a essa situação, né? Então, o texto da lei fala que as empresas com CIPA devem implementar as medidas, mas, obviamente, que é um assunto que envolve governança de uma forma geral. Perfeito, sua colocação. Trazendo o Paulo novamente para a conversa, independente da obrigatoriedade, adotar essas medidas de combate ao assédio e ter um programa de integridade pode gerar muitos benefícios. Você pode falar para a gente um pouco sobre quais benefícios o canal de denúncia, a política contra o assédio no ambiente corporativo pode trazer para as empresas? Legal. Ô Bernardo, esse é assunto para papo de final de semana, né? Dá para passar um final de semana inteiro falando em relação a benefício de implementação de mecanismos de combate a assédio moral, assédio sexual, discriminação, garantia, né, de saúde laboral para colaboradores, né? Mas, claro que eu vou tentar ser mais breve aqui do que um final de semana, né? Não tem jeito. Mas, assim, eu acho que na primeira esfera, né, do meu entendimento, é o cuidado às pessoas, né? O cuidado às mulheres, que, na minha visão, pessoal, isso é um papel de todo mundo, né? Não só a mulher deve levantar a bandeira de cuidar da mulher, não só a mulher deve estar engajada no cuidado das mulheres, mas eu acho que é um papel de todos nós, enquanto sociedade civil, enquanto profissionais de integridade e compliance, enquanto profissionais de saúde e segurança, enquanto gestores, enquanto donos de empresa. Teve um comentário aqui no nosso chat em relação e se o dono da empresa não quiser, né, o colaborador ele vai ter mais conhecimento do que a própria alta liderança, né? Isso tudo parte fundamentalmente do engajamento e do apoio da alta liderança, né? Se a alta liderança ela estiver
envolvida e engajada em combater, prevenir, detectar e mitigar os eventos de desvios de conduta no que diz respeito, né, a assédio sexual e outras formas de violência contra a mulher, independente do gênero, independente da idade, independente do setor de atuação. Eu acho que é um papel fundamental de todos nós que a gente possa ajudar a combater, então, toda essa questão de assédio sexual e outras formas de violência contra a mulher, né? E que no apagar das luzes, pessoal, quando a gente tem, então, uma equipe que trabalha dentro da empresa, saúde laboral, com segurança psicológica para poder desempenhar as suas atividades, o que a gente proporciona é que cada uma das pessoas, ela pode, né, ela tem, então, a oportunidade de ser a sua melhor versão, né? E quando a gente fala em ser a sua melhor versão, a gente está falando de uma equipe de alta capacidade produtiva, a gente está falando de uma equipe engajada, a gente está falando de uma equipe que trabalha em prol de um objetivo comum, né? Uma vez que todo mundo confia dentro da empresa daquelas pessoas que estão no seu dia a dia, né? Então, isso acaba gerando, eu acho que eu, como gestor aqui do Ouvidor Digital, eu me sinto muito feliz em poder proporcionar para as pessoas um ambiente saudável para que elas possam desempenhar os seus papéis e, consequentemente, isso vai gerar maior satisfação para elas. Afinal de contas, elas vão conseguir ser muito mais produtivas e alcançarem os seus resultados de forma muito melhor, né? Então, se a gente aliar satisfação pessoal, satisfação profissional com alta produtividade, pessoal, integridade e compliance é isso, né? Gera esse benefício de maneira ampla, né? Então, isso traz benefício para o colaborador, isso traz benefício para o mercado, para a sociedade como um todo, porque a partir do momento que a gente está engajando o nosso colaborador, a tendência é que o nosso colaborador também influencie outras pessoas, né? Seja no seu âmbito familiar, seja no seu âmbito de amizades, né? No seu círculo social. Então, é aquela boa e velha frase, né? De gentileza gera gentileza, não tem jeito. Mas, além dessa questão comportamental, né? Que só tem benefício a trazer, é legado, né? Que a gente traz para o mercado. A implementação, né, de um devido programa de integridade e compliance, enfim, esse assunto todo que a gente está permeando aqui do combate a assédio e outros desvios de conduta, ela acaba habilitando as empresas a prestarem serviço, né, para grandes e médias empresas e também para órgãos públicos, né? Afinal de contas, pessoal, isso já foi até pauta de uma outra live, acho que a última que a gente fez agora, é a importância na cadeia de fornecedores, né? As grandes empresas, pessoal, elas estão cada vez mais atentas à sua cadeia de fornecedores, tá? Afinal de contas, a própria cadeia de fornecedores expõe essas empresas a um risco muito alto, né? A gente acabou de presenciar no Brasil alguns casos de assédio, de trabalho análogo a escravo, né? Não efetivamente foi a empresa matriz quem fez aquele, ou quem cometeu esse desvio de conduta, mas foi um dos seus fornecedores. E o que isso se reflete na prática, pessoal? Cada vez mais o cerco se fecha para a prestação de serviço para grandes empresas e órgãos públicos. Então, cada vez mais as grandes empresas e os órgãos públicos solicitam, recomendam fortemente, né? Ninguém obrigar a fazer nada, mas recomenda fortemente que para se manter uma relação comercial comigo, você precisa compactuar dos mesmos princípios, dos mesmos valores que eu, né? Então, você precisa ter um devido programa de integridade e compliance bem implementado, né? E aí, pessoal, a gente deve sempre se resguardar pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, tá? O Ouvidor Digital, uma empresa com cerca aí de 30 colaboradores, ele demanda um nível de maturidade de um programa de integridade totalmente diferente de uma empresa de 30 mil colaboradores, né? Então, estrutura adequada
a nossa realidade, tá? Pessoal, em relação à perda financeira, né, no que diz respeito à implementação do programa de integridade e compliance, esse é um outro benefício fundamental dessa estruturação toda, né? Afinal de contas, vamos lá, né, num caso prático, está acontecendo um assédio sexual dentro da minha empresa, né? Se eu não tiver nenhum mecanismo para detectar, para prevenir, né? Se eu não tiver feito treinamento com ninguém, se eu não tiver um canal de denúncia, se eu não tiver um código de conduta, enfim, essa estrutura que a gente comentou agora, muito provavelmente esse assédio sexual ele vai se materializar e ele vai gerar um processo trabalhista, né? Ele vai gerar um impacto psicológico na pessoa que está sofrendo aquele assédio sexual, seja ele homem ou seja ele mulher, né? Isso vai gerar, pessoal, perda financeira para a empresa. Isso vai gerar perda financeira, seja pela baixa performance desse colaborador, seja pelo valor que vai ser necessário ser despendido para recuperar a saúde psicológica desse colaborador, seja por um processo trabalhista que vai ser desencadeado em relação a esse assunto, né? Então, essa devida implementação ela acaba trazendo, né, uma redução de perdas financeiras no que diz respeito a esse aspecto. E, naturalmente, a gente também não pode deixar de observar a questão de fraude, corrupção, desvios, né, internos, alguma coisa nesse sentido. Então, essa questão da perda, da redução, né, de perda financeira, ela é um benefício fundamental que esse tipo de mecanismo traz para as organizações, né? E, naturalmente, né, a gente fala bastante também em relação à proteção da imagem e reputação das empresas, né? Pessoal, 50 anos para se criar uma boa imagem e reputação no mercado e 5 minutos para se perder essa imagem e essa reputação, né? Então, um ativo intangível muito grande que as empresas têm é a sua questão da imagem e reputação. E a gente entende, então, que um programa de integridade e compliance bem implementado, as pessoas bem engajadas e bem motivadas nessa causa, isso acaba blindando, então, a imagem e reputação da empresa, no bom e velho português, porque casos de desvios de conduta e infração à legislação, eles vão ser evitados, mesmo quando a gente trabalha na capacitação e no treinamento das pessoas, pessoal, e no engajamento e motivação das pessoas, elas acabam cometendo menos desvios de conduta, infração à legislação. Mas ainda caso eles voltem a acontecer, porque eles sempre vão acontecer, né? A relação humana é dinâmica, a gente ter todos esses mecanismos de prevenção e detecção, né? Então, o próprio canal de denúncias bem implementado, isso acaba evitando que esses casos vazem na mídia e a gente consiga resolver isso internamente, né? Não que as empresas, não que isso não vá acontecer dentro das empresas, isso vai continuar acontecendo, mas as empresas vão estar muito bem preparadas para poderem tratar desse assunto, né? Sem que ele vaze para a mídia, sem que ele gere maiores transtornos internamente, né? Então, tem toda essa questão da gente conseguir ter um ambiente cada vez mais seguro, um ambiente cada vez mais saudável, os nossos colaboradores cada vez mais felizes, cada vez mais engajados no que é o objetivo fim da empresa, todas as questões de práticas de ESG, né? Isso é um assunto que vem muito à tona, né? Cada vez mais. O que a gente está falando, pessoal, de forma bem resumida, é que um devido programa de integridade e compliance, ele garante uma perenidade e uma sustentabilidade maior da organização como um todo, né? Então, realmente, existe uma estatística, aqui no Brasil a gente é meio ruim, né? Meio ruim com algumas estatísticas, mas existe uma estatística norte-americana que fala que $1 investido em compliance representa $4 de perda evitada, né? Então,
por vários desses fatores que eu comentei aqui agora com vocês, tá? O Paulo, se você me permite um comentário, né? A gente falou de perdas financeiras, né? Mas eu acho que é essencial a gente pensar no ganho financeiro. Porque quando se tem funcionários engajados num ambiente saudável, a produtividade ela aumenta. E a produtividade aumentando, o reflexo disso está no DRE da companhia. Né? Sem dúvida. Então, a gente não pode olhar só para a perda. Eu acho que é importante também a gente olhar para as outras questões. Né? Acho que isso é fundamental. Não, sem dúvida, Alberto. Eu costumo traduzir para a turma que uma equipe motivada faz o que 10 equipes desmotivadas não conseguem fazer, né? E a gente é prova viva disso aqui no Ouvidor Digital, né? A gente tem um nível de engajamento da turma, cara, que é bonito ver, sabe? E isso é muito legal, né? Porque a turma que está engajada, ela consegue alcançar os seus próprios resultados, os seus próprios objetivos. E isso torna essa equipe mais feliz, que quanto mais feliz essa equipe está, mais produtiva e mais eficiente e eficaz ela é. Então, a gente entra num ciclo vicioso fantástico, né? É um ciclo vicioso gostoso de se ver, né? Quanto mais feliz eu tô, melhor eu trabalho. Quanto melhor eu trabalho, mais feliz eu tô. Enfim, eu acho que, por mais inspiracional que seja, né? Argumento melhor que esse para um gestor, não tem, né? É muito bom a gente poder deitar a cabeça no travesseiro e saber que a gente está fazendo o bem, proporcionando o bem para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Perfeito, Paulo. Aproveitando o finalzinho do nosso painel, pessoal, eu vou abrir agora para algumas perguntas que a gente identificou no chat. A gente já está com várias perguntas aqui, então eu vou selecionar as principais e depois todas as outras perguntas a gente vai responder e encaminhar para todos os participantes de forma geral. O Fábio Carmo de Araújo, ele perguntou em relação ao combate ao assédio na gestão pública. Você poderia falar um pouco mais sobre a legislação 14.540 de 23, que é um pouco distinta da 14.457? Legal. Não, show de bola, muito, muito oportuno que, pessoal, assim, a previsão que a gente tem é que esse assunto ele só se fortaleça, né? E a gente tem bons indícios disso, né? Sai, então, essa legislação aí que a gente está falando agora, né, do programa Emprega Mais Mulheres, voltado para o ambiente privado, né? E aí chega em abril desse ano e é regulamentada, então, a 14.450, que ela fala do combate, de prevenção e combate a assédio sexual e outras formas de violência contra as mulheres no ambiente público, né? Que claro, tem algumas diferenças ali da própria legislação, mas é um espelho da intenção, né, do objetivo da legislação. Ela é um espelho do que é definido ali para o mercado privado, né? Isso tudo podendo ser levado também para o mercado público, né? E eu me sinto extremamente realizado com isso, né? Afinal de contas, a nossa sociedade realmente acordou para esse assunto, né? Então, de novo, né? Isso mostra e reforça mais uma vez o que eu trouxe ali no início, que isso, pessoal, prevenção e combate a assédio sexual e outras formas de violência contra as mulheres é uma responsabilidade de todos nós. Independente se a gente trabalha no mercado privado, independente se a gente trabalha no mercado público, independente se a gente nasceu, né, no gênero homem, nasceu mulher, independente se a gente tem poder de fala ou não, é sim uma responsabilidade de todos nós que nos relacionamos com outras pessoas, né? Então, na nossa sociedade como um todo, né? A lista de perguntas aqui no chat, eu vou juntar duas perguntas que foram feitas, uma pela Jussara Monteiro e uma pela Elizabeth Cavalcante. Vou perguntar para o Alberto. A Jussara pergunta como identificar as distintas responsabilidades dos diferentes atores dentro da empresa. Gestão de pessoas,
CIPA, Comitê de Empregados, quanto ao tema assédio. E aproveitando essa pergunta, já vou pegar o gancho com a pergunta da Elizabeth, que é a questão, a CIPA precisa estar ciente e ser parte envolvida nesse comitê de tratativa das denúncias? Legal. Pessoal, Ô, Alberto, seu fone está fechado, jovem. Desculpa, manda ver. Tá aberto agora. Eu acho que tá tendo um delayzinho aqui. Tá do meu lado também, Alberto. Oi, tá me ouvindo? Não, do meu lado também tá rolando um delayzinho, acho que por isso que a gente acabou falando junto aí, mas manda ver. Tá bom, desculpe. Eu ouvi as perguntas, são excelentes questões. Quando a gente fala de identificação das responsabilidades, isso é muito peculiar, né? E depende também do tamanho da organização, mas o que eu acho que precisa ter de conceito é que todos os departamentos e pessoas precisam estar envolvidos nesse tema de assédio, né? Eu comentei que seria dever de toda a sociedade, o Paulo também comentou isso. A gente viu comentários aqui no chat sobre como é que fica a questão dos gestores que não têm o conhecimento técnico desses assuntos. Então, acho que a primeira resposta é necessária uma conscientização cultural, né, sobre os assuntos. E quando a gente fala de conscientização cultural, a gente vai caminhar para a cultura da empresa também. E a cultura da empresa, ela parte do nível superior de hierarquia, né? Então, de fato, os empresários, os diretores e os gestores, eles precisam estar engajados para que todo o sucesso desse conteúdo ele alcance todos os níveis da companhia, né? Então, essa questão da cultura ela é essencial. E aí, uma série de situações podem ser estabelecidas. Então, treinamentos segregados por categoria. Muitas vezes a gente não sabe, as pessoas não sabem quando estão cometendo um ato que pode ser caracterizado. O ouvinte dessa situação não sabe qual é a forma de se tratar, como ele faz essa denúncia ou não. Então, acho que essa separação de treinamentos e conscientização ela é importante, observando ali a categoria de cada profissional. Em relação à identificação das responsabilidades, eu acho que cabe, de acordo com as responsabilidades atuais de cada departamento, né, comentou-se aí, gestão de pessoas. Poxa, desde o onboard das pessoas na companhia, esse assunto precisa estar presente, né? A CIPA, ela tem hoje as responsabilidades previstas na legislação, mas que são, ao meu ver, limitadas. Elas não abarcam 100% das necessidades em relação ao assunto, né? Assim como o comitê de empregados, que foi citado na pergunta, também precisa estar relacionado. Óbvio que quando a gente fala de denúncias, e aí já entrando na segunda questão que o Bernardo comentou, né? A CIPA ela tem responsabilidades, vamos dizer assim, administrativas, que são aqueles 4 incisos que o Paulo comentou no início da sua fala, que é a inclusão de regras de conduta, a fixação de procedimentos, né, a inclusão de temas referente à prevenção do combate ao assédio nas práticas da CIPA, a realização de treinamentos, mas isso não quer dizer que a CIPA precisa ter, ao meu ver, né, acho que a gente pode aumentar essa discussão, ciência do conteúdo das denúncias, tratar tudo isso. A gente tem que observar sempre os aspectos de confidencialidade, a melhor maneira de se tratar, para trazer a segurança para as pessoas cada vez mais buscarem o canal de denúncia para colocarem as suas considerações. Então, precisa segregar ali as atividades, responsabilidades, de acordo com a melhor prática de governança. E a melhor prática de governança, ela requer essa segregação das situações. Ô, Alberto, muito legal isso que você trouxe, porque sim, né, é um assunto muito sensível, né? Apurar e tratar um relato, né, investigar um relato, sim, é um assunto muito sensível, sim, é um assunto que demanda uma capacitação específica, até uma questão comportamental, né, específica. Esse é um ponto muito importante, né? Demanda muita descrição das pessoas, né? Você não investiga um fato e coloca, né, e comenta isso no corredor. E aí, onde que essa turma se encaixa, então, né, se encontra, né? Onde que a CIPA se encontra com a estrutura do programa de integridade, na minha visão, e eu concordo contigo, né, que não necessariamente envolvido dentro do processo de apuração e tratamento,
né? Mas envolvido no processo antes né, do relato, que é essa questão da treinamento, capacitação, prevenção e tal, e também após o processo de apuração e tratamento do relato, né? Então, na minha visão, os membros da CIPA, eles devem ter ciência de que aconteceu um fato, né? Que vamos supor que é um fato procedente, tá? Vamos partindo desse princípio. Ter ciência de que aconteceu o assédio sexual, de que ele foi apurado, de que as medidas disciplinares cabíveis, né, foram adotadas, e também os membros da CIPA, a instituição da CIPA, fomentando para que isso não volte a acontecer, né? Então, esse é um ponto muito importante que a gente fala dessa boa gestão de uma ferramenta de canal de denúncias, né? Previna com treinamento e capacitação, detecte com o canal de denúncias, mas retroalimente o seu modelo de treinamento e capacitação com as informações que chegam dentro do canal de denúncias, né? Então, eu acho que a CIPA, como um veiculador de todas essas informações frente aí, né, a toda a sua capilaridade dentro da organização, eu acho que realmente é um papel fundamental, né, e de protagonismo que a CIPA pode adotar, né? Excelente, Paulo. Aproveitando a pergunta da Catiúcia e do RH Confinamentos, eu vou juntar as duas perguntas numa só e vou responder, que eu acho que é uma pergunta muito pertinente ao que a gente vive aqui no dia a dia da ocupacional. A Catiúcia pergunta: quando a empresa se recusa a implementar a CIPA, como direcionar essa conversa, né? Então, o Alberto trouxe no início do nosso bate-papo que a gente não consegue obrigar as empresas a implementar um dispositivo legal exigido em lei, né? Mas a gente pode indicar veemente, fortemente, que a empresa o faça. Por quê? Pelas sanções financeiras, pelas sanções de imagem, por todos os danos que podem causar pela não implementação, né? Então, eu acho que para iniciar essa conversa de como direcionar o gestor ou, às vezes, o dono de uma empresa para implementar a CIPA, é trazer os impactos que a não implementação pode trazer dentro daquela empresa, né? Então, eu acho que uma conversa franca, mostrar os prós e contras, é um excelente início de como direcionar essa conversa. E trazendo a pergunta do RH Confinamentos, como que fica o canal de denúncia e a política de assédio dentro do ambiente corporativo para a CIPA-TR? Para quem não sabe, CIPA-TR é a CIPA do trabalho rural, como também temos a CIPA-MIN, que é a CIPA da mineração. Então, a gente tem que trazer um conceito inicial para a gente explicar essa situação, que hoje as NRs, né, as normas regulamentadoras, elas são divididas em dois tipos, né? São as ordinárias e as específicas. Então, a gente tem que a NR5, que é a NR que trata a respeito da CIPA, ela é uma norma ordinária, ou seja, ela se aplica a todas as outras normas. E no caso da NR, da CIPA-TR e da CIPA-MIN, elas são normas específicas, que elas complementam certos procedimentos e exigências em cima das NRs ordinárias. Então, a empresa que se enquadra para ter uma CIPA-MIN ou uma CIPA-TR, ela também está se enquadrando na legislação 14.457 para ter o seu canal de denúncia, a política bem definida e os procedimentos internos relacionados ao assédio no ambiente corporativo, tá? E agora, aproveitando a pergunta da Fabiana Guedes, ela queria que fosse explicado melhor o procedimento de apuração, essa questão da confessabilidade, como apurar de forma segura e eficaz a partir de uma denúncia anônima. Vocês conseguem trazer isso aí para a gente, Paulo? Legal, maravilha. Fabiana, esse é mais um assunto que a gente pode passar um final de semana inteiro batendo papo, né? Como fazer a apuração e tratamento de um relato, né? Mas eu vou tentar ser breve e também tentar não dar aquela resposta ingrata, porque na bem da verdade é o famoso depende, tá? Por que depende?
né? Depende do tipo de relato. Se a gente vai fazer a apuração de um relato de assédio sexual, é diferente de fazer a apuração de um relato de discriminação, que também é diferente de fazer a apuração de um relato de fraude, né? Se a gente vai fazer a apuração de... Então, vamos considerar, vamos afunilando, né? A gente vai fazer, então, a apuração de um caso de assédio sexual. Fazer a apuração de um caso de assédio sexual que aconteceu com algum membro, né? Enfim, que tem envolvido algum membro da alta liderança, também é diferente de fazer a apuração de um caso de assédio sexual que não tem um membro da alta liderança envolvido, tá? Mas, enfim, em linhas gerais, né? E aí, o processo de apuração e tratamento, ele vai ter, naturalmente, né? Ele pode ter processo de entrevista, ele pode ter processo de análise documental, ele pode passar, né, pela análise de câmeras de segurança, ele pode passar pela entrevista de denúncia de testemunhas daquele fato, enfim, existe uma série de fatores, né, que podem ser, de ações que podem ser implementadas nesse processo. Mas o mais importante é que isso seja feito por uma equipe capacitada, tá? Esse é um ponto muito importante. Por quê? Porque uma boa apuração, uma boa investigação corporativa, ela é baseada em fatos e dados, né? Não tem achismo nisso, né? Ah, recebi uma denúncia de assédio sexual, pessoal, não é porque a pessoa foi denunciada que ela tem culpa no cartório. Acontece muito de pessoas fazerem denúncia para tentar prejudicar alguma outra pessoa, né? Então, sim, acontece de uma pessoa fazer denúncia de que foi assediada sexualmente por um determinado chefe, e aquele caso é inverídico. Então, é muito importante que a gente consiga fazer a apuração baseada em fatos e dados, né? Análise cronológica dos dados, fatos, enfim, uma timeline, né, do que efetivamente aconteceu. É muito importante que essa apuração e tratamento seja conduzida de forma sigilosa dentro da organização, tá? A gente não deve, de forma alguma, comentar com outras pessoas que não estão envolvidas dentro desse processo de que, sabia que a gente recebeu uma denúncia aqui e isso está sendo apurado e sendo tratado, né? Então, é muito importante essa descrição, essa forma sigilosa de conduzir esse processo de apuração e tratamento, tá? É muito importante que sejam definidas ali, né, as medidas de aplicação, as aplicações de medidas disciplinares, né? Então, beleza, depois, o que a gente vai fazer, né? A gente fez o tratamento, fez a apuração, a gente entendeu o que é procedente, e agora, né? O que a gente vai fazer com essa informação, tá? Fundamental, pessoal, que tudo seja documentado, tá? É muito importante que todo esse processo de apuração e tratamento ele seja documentado, também para a gente poder sair daquele assunto do achismo, né? Eu acho que foi isso, eu acho que foi aquilo, né? Então, tudo muito bem documentado. Claro, previsto dentro das legislações, né? Então, fundamental também que o arcabouço legal, né, ele seja muito bem observado, porque se a gente faça a investigação de um caso e a nossa própria investigação está em desconformidade com a legislação, nosso processo de apuração não vai resolver de nada, né? Essa é a bem da verdade. Enfim, esses são alguns requisitos aí, né, para esse processo, mas, de novo, eu acho que o pilar fundamental é que as pessoas sejam bem capacitadas para conduzir isso, tá? Legal, gente. Muito bacana. Em respeito ao nosso tempo, né? A gente já está estourando um pouquinho, então acho que na medida do possível a gente conseguiu atender e responder várias perguntas, até dentro do nosso próprio roteiro ali, muitas perguntas foram respondidas, e depois, agora no fim, esse tempinho para complementar algumas coisas. Achei que foi muito esclarecedor, gente.
Dando início aqui à finalização, né, do nosso processo, queria agora passar a palavrinha, então, para vocês, Paulo, Alberto e Bernardo, para falar um pouquinho dos projetos das empresas, do Ouvidor Digital, da Grant Thornton, do Grupo Ocupacional, em que as empresas podem atender às necessidades aí da nossa audiência. Eles podem procurar vocês, podem procurar as empresas. Então, queria que vocês deixassem agora um pouquinho desse relato aí sobre o que a empresa atende. Fiquem à vontade. Paulo, se puder começar, por favor. Legal, maravilha. Pessoal, então, Ouvidor Digital, né, os que ainda não conhecem, nós somos uma empresa que faz, então, as melhores práticas, as alianças, né, entre as melhores práticas de governança, riscos e compliance, toda a questão de tecnologia e inovação. De forma bem objetiva, o que a gente disponibiliza para o mercado, né, são ferramentas de canal de denúncia, ferramentas de Fale Conosco, ferramentas de saque, basicamente ferramentas onde a gente consegue, então, conectar os stakeholders da empresa com a alta liderança, né? E muito mais do que isso, tá, pessoal? Só implementar essa ferramenta de canal de denúncias, por exemplo, isso não quer dizer, né, que a gente vai conseguir alcançar o propósito, que é ajudar as pessoas a fortalecerem a cultura ética dentro das organizações. Então, pessoal, a gente traz todo um acompanhamento desse projeto junto com os nossos clientes, desde a fase de parametrização, lançamento do canal, treinamento do público, auxílio, tá? Recebimento da denúncia, né, ali pelo WhatsApp, com o uso de inteligência artificial, auxílio posteriormente no processo de apuração e tratamento, enfim, realmente o que a gente traz, né, é uma completude ali de serviços para que a gente possa ajudar todos os nossos clientes nesse combate, então, né, os desvios de conduta em infração à legislação ou no relacionamento com seus stakeholders, tá? Hoje a gente está presente ali em mais de 14 países, com mais de 700 empresas atendidas. Temos muito orgulho, né, de sermos uma empresa mineira e sermos a única multinacional do Brasil relacionados ao tema, com o nosso escritório também lá em Portugal, tá? Pessoal, eu vi aqui algumas dúvidas. Por que eu não uso ouvidoria? Por que eu uso canal de denúncias? Por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo? Claro, não dá tempo da gente responder tudo aqui. Caso ainda tenham ficado algumas dúvidas, venham conversar conosco, tá? O nosso time está muito bem preparado para poder responder todas essas dúvidas de vocês e lembrando daquele nosso princípio fundamental. A gente está aqui para divulgar, para compartilhar boas práticas de mercado para que a gente possa ajudar a nossa sociedade na resolução dos seus problemas mais complexos, tá bom? Muito obrigado a todos, muito obrigado a todas, foi uma honra recebê-los aqui novamente. Obrigado, Alberto, obrigado, Bernardo, pelo aceite do convite. Um prazer estar com vocês aqui nessa manhã de hoje, pessoal. Legal, Paulo, obrigado. Alberto, fala um pouquinho para a gente da Grant Thornton também, por gentileza, fique à vontade. Tá legal, obrigado, Rodrigo. Bom, a Grant Thornton é uma empresa de auditoria, consultoria, né, e tributos internacional. A gente está presente em mais de 140 países. No Brasil, hoje, nós temos aproximadamente 1.500 pessoas com presença regional em 15 escritórios, né, atuando nas mais diferentes práticas. Então, auditorias de demonstrações financeiras, quando a gente fala de aspectos de consultoria financeiras, consultoria envolvendo due diligence, avaliação de ativo, fraudes e investigações, transformação digital, consultoria tem um leque muito grande, né? Na parte tributária, trabalhista e previdenciária, a gente atua basicamente em 3 pilares, né? A gente faz muitos trabalhos de incremento de caixa por identificação de oportunidades de economias tributárias, inclusive sobre encargo sobre a folha de pagamento. A gente atua numa gestão estratégica trabalhista e tributária, no sentido de auxiliar os clientes no atendimento às fiscalizações, demonstrar os melhores caminhos. A gente atua muito com a automação para retificação de obrigações acessórias e, obviamente,
envolvendo a parte de compliance tributária e trabalhista, revisões de apurações, de encargos, de obrigações acessórias, e um trabalho que a gente tem feito muito é esse trabalho de gestão de terceirizados que eu comentei durante a exposição, que cada vez mais os nossos clientes, os tomadores de serviços, buscam essa vigilância em relação aos prestadores, né? Seja de forma mensal, semestral ou trabalhos por empreitada pontuais, mas isso está no pipeline das companhias. Então, a gente também está à disposição para auxiliá-los no que for necessário, até trabalhos unindo forças aqui com a ocupacional e com o ouvidor digital. E, por fim, dizer mais uma vez que foi muito satisfatório para mim estar presente com vocês, agradeço o convite, permaneço à disposição para outros eventos, a gente gosta muito de debater esses assuntos e ouvir diversos posicionamentos, né? Foi uma honra, muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos, Alberto. Bernardo, por favor, sua vez, fique à vontade. Obrigado, Rodrigo. Então, falando um pouquinho da Ocupacional, pessoal, é uma empresa que já está há 30 anos no mercado de SST, né? A gente atua como consultoria, né, na execução de todos os programas, laudos, exames, todo o arcabouço fiscal hoje que é exigido das empresas, no âmbito trabalhista, previdenciário, social. É uma empresa que está situada em Belo Horizonte e em Contagem, mas tem capilaridade para atendimento a nível nacional por meio de uma rede bem extensa de credenciadas. Hoje a gente atua tanto nas pequenas, médias e grandes empresas, quanto também nas empresas que fazem gestão de terceiro dentro das grandes, como Vale, Petrobras, Mosaic, Gerdau, Anglo, etc. A gente vem, nos últimos meses, a gente vem numa pegada muito forte de investimento em tecnologia, com desenvolvimento de painéis BIs, para facilitar a tomada de decisão dos gestores de RH das empresas, para a fim de trazer facilidade, né? Porque o que a gente quer é que os gestores, os RHs das empresas tenham facilidade e não mais um trabalho quando se fala em gestão de SST. Eu agradeço muito a presença de todos, né? Foi uma honra participar com pessoas tão gabaritadas no tema e me coloco à disposição também para futuros eventos no qual se surgir necessário. Muito obrigado. Legal, Bernardo. Nós que agradecemos. Gente, muito obrigado, então, aos palestrantes, ao público, aos parceiros, Grant Thornton e o Grupo Ocupacional. Último recado, em breve, cada pessoa que se inscreveu receberá um e-mail com o link do vídeo para assistir posteriormente e também receberá um certificado de participação nesse evento. Muito obrigado mais uma vez a todos e até o próximo evento. Até logo.